Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo é o soberano Criador do céu e da terra. Não habita em templos, tá vendo, gente? Ele não mora em templo. Tudo isso aí tá errado, gente. Porque esse povo não quer levar a salvação para vocês, porque eles só pensam em dinheiro, só pensam na passagem da terra, mas não adianta não, gente. Todos vocês estão pegando isso aí. Vocês tudo vai perecer, porque isso aqui é tudo passagem. Todos vocês aí que pregam religião, pegam mentira, desigualdade, porque desigualdade que vocês dão é engano, é mentira. Olha para ver. Esse, pois, vos honrais, não é conhecido, e nós anunciamos o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por nossas mãos. Não é servido por nossas mãos. Nós somos despertadores. Quem está querendo ser salvo, a gente vai despertar um ao outro. Nós não conseguimos servir ao Criador. Para a gente servir o Criador, gente, a gente tem que morar lá no céu com Ele, tem que morar perto dEle, para Ele dar uma ordenança a gente, um poder. Porque essa carne aqui não aguenta poder nenhum, não. Essa carne aqui perece. Se nós ficar no sol quente ali, nós perece e morre, sufocado, tanto calor que é. Batendo lá inchado aí, pegar uma roça brava aí, ninguém aguenta não, gente. Porque a gente está aqui por uma passagem, não adianta tudo isso que está sendo levado aí, errado aí, entendeu? Porque o que importa para a gente é só a salvação. Só o que importa é a salvação, não tem outra coisa que importa não. Tudo vai voltar para esse mundo aqui, esse mundo que as pessoas pegam, que enganam a outra, tirando vantagem, achando que está tirando vantagem. Tudo o que eles fazem de errado, de desigualdade, eles vão voltar para a terra. E todas as coisas que ele adquiriu na terra vai voltar para a terra, ninguém vai carregar nada daqui. Verdade. E o Salvador nos deu exemplo de tudo e também disso, da grande oportunidade que temos de falar dele. Então, quando ele se assenta naquele poço ali, né, que ele está ali, que vê uma mulher chegando, ele aproveita: eu vou falar para essa mulher da água viva. E você sabe, amada, que eu amo muitas passagens da Escritura. Sim. Eu amo o que saístes a ver, né? Verdade. Eu acho que essa é a minha preferida, eu entendo que ela fala muito. Uhum. E a passagem do poço também, ela é chave. Ela é uma chave para o entendimento. Se você for parar para analisar letra por letra do que está escrito na Escritura sobre esse contexto, você encontra muita coisa. Com certeza. Em uma passagem pequena, em que, infelizmente, o sistema religioso só usa para falar que ele era o adivinhão, que ele adivinhou que ela tinha 5 maridos. Se nem de homem, esposo, ele estava falando. É mesmo porque ele não ia acusar a samaritana de algo desse tipo, né, Rubens? Pra que expor a mulher? Eu sei, você disse bem que não tem marido, que você já tive 5, sua vagabunda. Exatamente. O Salvador faria isso quando? De maneira alguma. Nunca ele faria isso. Então, Rubens, então explica assim melhor agora, né, sobre essa passagem, porque eu mesmo entendia dessa forma, sabe? Que ele falou espiritual, ele entendeu da maneira material, depois ele inverteu. O nosso Criador, né, e na figura do Filho, ele é muito inteligente, amada. Salomão não era inteligente definitivamente. Com certeza. Se ele fosse inteligente, ele teria temor a um só. Esse é o princípio da sabedoria. Então, poderia dizer que ele era astuto, maquiavélico, frio, calculista. Ele tinha um raciocínio bom como Hitler talvez tivesse, como Stalin, como Napoleão, como tantos outros. Tá certo? Estadistas. Mas não inteligência. Inteligente era, é e sempre será o nosso Redentor. Aquele que morreu e está vivo novamente, que é por nós, é o único representante nosso. Esse é extremamente inteligente. Sim. Você vê a atitude de inteligência desse homem que você nunca viu em nenhum outro e nem verá. Então, esse é inteligente. Então, quando ele começa a falar com a mulher samaritana, ele usa o jeito, né, dele de mostrar o invisível, sim, se tornando visível. Ele busca uma analogia, né, do que a pessoa não vê, para agora a pessoa passar a ver, de acordo com o que ela consegue ver. Ela vê o físico. Ela não consegue ver o espiritual. Então ele agora começa a fazer analogia. E ele fala: mulher, dai-me de beber. Mas isso é estranho. É estranho porque aquele povo estava dividido.
Havia uma parcela da população no local que não suportava a carga do Salomão e da família dele, dos sucessores de Salomão. Exatamente. E preferiram ficar de fora. Participavam de um grupo seleto. Agora, para os que ficaram lá em Jerusalém, eles eram os donos da verdade. Eles tinham o templo do Senhor. Eles tinham a casa do Senhor, eram representantes do Senhor, usurparam esse direito. Roubaram esse direito dos levitas. Os levitas. Mas tinha levita lá, então tinha assalariado por eles, porque compactuava. E não era para estar lá, porque lá tinha duas tribos. E era Benjamim e Judá, não levita. Então você vê que tem algo errado. Tem algo estranho. Agora, ele diz, mulher, dai-me de beber. E a mulher se surpreende, porque era um povo que achava que ela era imunda. E ela falava, esse cara está de armação comigo. Eu sou imunda, eu sou prostituta não porque se prostituía com homem, mas filha da prostituição como nós. Sim, sim. Nós não éramos porque o Brasil naquela época não era o que é hoje. Uhum. Mas se fosse assim uma analogia, um exemplo, dizendo assim, o Brasil existia na época e era ali do lado. Uhum. Então nós seríamos brasileiros imundos e prostitutos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então ela também era uma prostituta imunda para eles, embora tivesse nascido diretamente de Jacó. É. Né? Você até abre um parênteses aí, amada, pode? Sim. Quando você vê que o seu Criador fala sobre bons exemplos e maus exemplos, ele usa o levita passou de largo do homem que estava caído. O sacerdote passou de largo É verdade. do homem que tinha caído. Sim. Os religiosos da época, né? Os donos da verdade. Exatamente. Agora, o samaritano foi o bom samaritano. É. Os excluídos, Os excluídos. samaritano. Legal, é verdade. Dá certo? Certo. Então, fecha os parênteses. E aí ela fala, como você sendo judeu vai pedir logo a mim, que sou imunda? Aí ele fala, mulher, se você soubesse, se você compreendesse as coisas espirituais, né? Uhum. Se você compreendesse as coisas espirituais, você estaria pedindo a mim. Exato. Não é verdade? É. E ele continua falando, porque o meu ensinamento, ele é um ensinamento não para essa vida, não para comer o melhor dessa terra, É. não de teologia da prosperidade, mas o meu ensinamento é para a vida eterna. E ela fala, o poço é fundo, não dá para alcançar isso, a água está muito longe, Uhum. né? É. O poço é fundo, e como poderá tirar essa água viva? Aí ele vai e começa a falar do jeito que ela poderia entender melhor. E ele diz uma palavra que tocou nela. Vai lá. Não, acho que ela fala alguma coisa antes para ele ainda. Ah, sim, ele fala, o ensinamento que eu dou não é coisa para esse mundo, é para a vida futura, para a vida eterna. O ensinamento meu que eu dou, a minha água. Aí ela fala, então eu quero da tua água. Ela pediu. Sim. Então, meu moço, me dá do seu ensinamento, Uhum. né? Sim. Porque eu não quero mais ficar sofrendo, tirando água do poço. Ela comparou com Jacó, que ele tinha feito aquele poço para eles chegarem água, né? Exatamente. Né? Que o Salvador tinha falado que ele tinha água viva. Né? Exatamente. Os ensinamentos que ela tinha espirituais tinham vindo de Jacó. É. Entende? Que eu estou falando aqui, a minha amada tem percebido e você também, que nós estamos falando o lado espiritual da coisa. A linguagem espiritual, né? Que o Salvador estava ensinando. Então ela fala, então agora eu quero aprender de você. Mas ela não está enxergando isso. Mas a conversa é essa. Sim. Porque você está me trazendo um ensinamento que não é para esse mundo. Porque esse mundo eu estou cansado de vir no poço pegar água. É. Você está me trazendo um ensinamento da vida eterna de felicidade. Exatamente. Aí eu quero agora beber essa água. Aí ele fala, mulher, então vai e chama teu marido. Aí ele mudou. Ele foi pro físico. Sim. Chama teu marido. Marido, qual é a palavra marido, amada? Senhor. Senhor. E Senhor significa o quê? Baal. Baal, Deus Sol. Exato. Então quando você lê na Bíblia manipulada, a Bíblia podre, e aí você sabe por que eu digo que ela é podre. Não estou falando da Escritura. Eu estou falando daquela que Constantino, esses capetas, diabos, satanás fizeram. Constantino, Jerônimo, esses caras todos. Sim. Colocaram a palavra ali, Senhor, Exato. tá certo? Que significa marido, que é o Deus Sol.
Então é a mesma coisa aqui no exemplo bem assim, simples, amada, para que a pessoa não fique perdida. Vamos dizer assim, ô Juquinha, meu filho Juquinha, de 6 anos, desce aí dessa mangueira, Juquinha. Eu já te falei, Juquinha, desce da mangueira, olha a mangueira, Juquinha. Tá chovendo, você vai escorregar daí, vai cair, Juquinha. Pô, não brinca com a mangueira, você vai se molhar, Juquinha. Você não tá vendo que você vai se molhar na mangueira? E aí, amada, que mangueira é essa? É a árvore ou é a mangueira de jogar água? Ela tá falando da árvore. É da árvore, mas daqui a pouco eu falei que ele ia se molhar na mangueira. Já tô falando da água. Da água, e ele acha que é a mangueira. Que pode pensar que é a mangueira. Sim. E pode pensar que é água, por quê? Porque a palavra é a mesma. Sim. Você tem a mangueira, pé de fruta, e tem a mangueira de jogar água na planta. Sim. Então você reparou muito bem que dá para entender duas coisas. Sim. Da mesma forma, quando você fala marido, o Salvador estava falando para ela a mesma palavra, dizendo, vai lá e chama o seu Deus. Não é verdade? Exato. Ele falou marido, homem, ela entendeu. Ele falou mangueira, fruta, árvore. Ela entendeu mangueira, borracha. Sim. Porque o que ele queria dizer para ela era mangueira, borracha mesmo. Sim. Então ele falou marido, homem, físico. E ela entendeu o marido como o Senhor dela, o Deus dela. Deus. E aí não tem marido, aí ele disseste bem. Você teve 5 deuses diferentes que você adorou. E hoje esse que você está adorando, que não é da água que eu estou te dando, é da água que Jacó está te dando. A tradição antiga de adoração. Jacó não falou, amada? Se for comigo, você será meu Deus. Sim. E não sentiu o desejo de adorar a Deus do jeito que os povos adoravam antigamente? Exatamente. Esse tipo de adoração, amado, é assim, ó. Eu estou aqui com incenso. Eu vou jogar incenso aqui. Eu sou do cão, do capeta. Eu vou jogar esse incenso aqui para Astarote. Tá certo? Sim. Olha, eu sou do diabo. Eu vou jogar esse incenso aqui agora para Moloque. Agora eu sou de Deus. Eu vou jogar esse incenso aqui para Deus, ó. A prática é a mesma. Entendi. É o que eu estou falando a vida toda. Não é uma prática diferente para um e para outro. Essas práticas são as mesmas. Você pode dizer que é para Deus, que é para o diabo, que é para Moloque, que é para Sol, que é para a Lua, que é para o céu, que é para qualquer coisa, amada. É a prática que está errada. A prática é que está errada, não é isso que ele pediu. Sim. No começo desse DVD, do DVD primeiro, aparece bem assim, ó. Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam matado muitas pessoas. Logo no início do DVD, é o Salvador falando. Se você compreendesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, tá certo? Por quê? Porque aquelas pessoas que aprenderam as coisas com o sistema religioso da época, aprenderam não como agradar ao Criador. Aprenderam práticas terríveis. E aí, na Samaritana, quando ele fala do marido, agora os olhos dela se abriram. Agora que ela viu que ele está falando de deuses. Aí a pergunta dela agora é material, física ou espiritual? Agora é espiritual. Por que agora a mulher faz uma pergunta espiritual, amada? Não seria porque agora ela enxergou a coisa espiritualmente? Sim. Agora ela teve uma visão aberta para o lado espiritual. E agora a pergunta dela é espiritual. Sim. Ela fala, agora ela está interessada. Ela está interessada em quem? Beber da água que ele está dando. É verdade. Tá certo? Entende? Entendo. Aquele que crê em mim. A palavra crê é a mesma palavra que obra. Não é que a palavra significa a mesma coisa. Mas se você trocar toda vez que tem crê pela palavra obra, você vê que encaixa perfeitamente. Porque ele fala, a obra é esta, que creia em mim. É verdade. Então, toda vez que você vê a palavra crer, pode trocar por obra na tua cabeça que dá certo. Tá certo? Então ele vai usar agora essa palavra crer. Do mesmo jeito que ele usou. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. Os ensinamentos de quem crê nele, como diz a Escritura, Sim. que é a obra da pessoa. Eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui, essa é minha obra. Essa não é obra de Deus. Exatamente. Eu jamais peço a você dinheiro para a obra de Deus, nem para a minha. Tá certo? A minha é minha. Como é que eu vou pedir para a minha? Então não é minha. Exatamente. Né? E a de Deus não tem como fazer. Exato. Então, quando os discípulos perguntaram qual é a obra de Deus, ele disse qual é. A obra de Deus é crer nele. No Filho. No Filho. Tá certo? Então, quando ele fala para a mulher samaritana, ele volta a falar isso. Vamos ler, porque acho que é melhor a gente ler, amada.
nossos pais adoraram neste monte. Aí o interesse dela agora, amada, é fazer o quê? Adorar. Por que ela fala em adoração se o assunto é marido e mulher? E prostituição, talvez? É verdade. É porque o assunto não é marido e mulher, prostituição, relacionamento homem-mulher, não. Ela já viu que não era disso. Não, a bolha dela abriu, é espiritual. Não tinha nada a ver ela falar Agora ela vai beber da água dele. É ele que está dando a água para ela, amada. Que maravilha. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quando ela falou vós, é porque ele é judeu, então ela se referiu aos judeus. Aos judeus. Não exatamente a pessoa dele. Entendi. Mas a representatividade dele ali por ser judeu. Sim. Disse-lhe o Salvador: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele pede para crer nele. Olha, lê de novo esse pedacinho. Disse-lhe o Salvador: mulher, crer-me. Creia em mim. Exatamente. Creia em mim, faça a minha obra. Crer nele. Quer crer nele? Exato. É o que a gente pode fazer por ele. Então ele falou, mulher, faz a minha obra. Exatamente. Crê em mim. Entende? Entendo. Essa é a obra. Entendo e é maravilhoso. Creia em mim. Por que ele fala creia em mim? Entende? Isso não é à toa. Porque se ela crer nele, vai fluir rios de água viva do interior dela para as pessoas. Ela vai falar a verdade para as pessoas. É verdade. Não vai ficar iludindo os outros a troco de dinheiro. Montando templo, montando rebanho, montando ovelha. Depois vai ficar tudo por aí. Essa pessoa vai ficar prejudicada no julgamento final. Vamos. Disse-lhe o Salvador: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. É o que eu bato na tecla, amado. Eu não posso falar isso sem bater na tecla. Chega pro filho e fala, meu filho, você quer ir passear, quer ir no zoológico? Eu sei, você está querendo ir no zoológico. Você já falou para mim também que além do zoológico, você quer visitar um museu. Mas eu te digo, você não vai nem no zoológico e nem no museu. Acaso você deixou o filho ir no zoológico ou no museu? É o caso dele. Nem no templo e nem no monte. Nem como samaritano, Sim. bebendo da água de Jacó, tá certo? Sim. Do poço que Jacó Do poço. cavou, dos ensinamentos religiosos de Jacó, Entendo. e muito menos, e aí digo eu muito menos, não ele, Sim. do templo, onde só havia roubo, ladroagem e enganação, usurparam a cadeira de Levi, era tudo os capeta. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação que vem dos judeus, amado, não é do povo judeu, não é ele próprio que vem dos judeus. Ele é judeu, a salvação vem dele próprio. Porque quando ele fala nós adoramos, ele está falando dele. Ele, esse nós aí, ele não está falando nós, todo mundo, não, ele fala ele. É mesmo porque Ele o sabe o povo que lá adora. não adorava. Não, ele sabe como adora. É ele próprio. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando ele fala a hora é e já chegou, é porque era aquele período de transição da lei para a graça, né? Sim. Então a lei de Moisés, ela tinha validade. Sim. Embora os judeus e aquele povo lá que estava lá misturado não honrava nada, desobedecia tudo. É verdade. Né? Sim. Mas a lei estava valendo. E ele cumpriu tudo. E ele cumpriu a lei. Então, neste momento, era um momento de transição. Por isso que ele fala, a hora vem, já é a hora. Porque faltava poucos dias ali para ele morrer. Entendo. Era aquele momento mesmo, em que agora não teria mais prática nenhuma que Moisés instituiu. As práticas de Moisés ficaram para trás. Então, agora surgem os que adoram de verdade. Porque antes não era de verdade. Porque se ele fala que agora a hora vem que verdadeiros adoradores, então... Exato. Por que não era? Porque eles faziam práticas religiosas inspiradas em Nimrod. E nos reinos que sucederam, de altares, de incenso, de queimar, de oblações, aquilo que Isaías condenou logo no primeiro capítulo, logo na primeira parte do livro de Isaías. Sim. Que ele condenou de cara. Reunião solene, que é culto. O culto que tem hoje é a missa, né? E ajuntamento, esse troço todo. Agora, quando eu falo ajuntamento, amado, eu não estou falando contra as pessoas se reunirem para aprender. É isso que deve fazer. Sim. Não é isso que eu digo. Eu digo essa reunião social de bater palma, de fazer um show para todo mundo ver e aplaudir. Que é o que ocorre, esses eventos que ocorrem nesses lugares. Aquilo é show. Né? Um templo em Para si, quem né? canta para o Senhor, só canta para o Senhor se estiver cheio de gente ali. Se estiver sozinho, não vai cantar.
Porque não é para o senhor, é para as pessoas. O artista só vai se tiver dinheiro. É isso que eu estou falando. Agora, a pessoa se reunir para estudar a escritura é o que deve fazer, né? Exatamente. Desse ajuntamento. Porque Paulo acusou foi aquele ajuntamento, para cumilança. Né? Quando não vos louvo nos que vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. Então, repete esse pedacinho aqui, porque ficou alguma coisa Mas que a hora vem, Sim. e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, veja bem, espírito, esse é o detalhe, porque aquele pessoal adorava com expressões físicas. Sim, Isso é expressão física humana. exatamente. Seja cantar, louvar. Quando eles falam muito de Davi, dançava e louvava, amada. Porque o Velho Testamento está cheio de negócio de louvar, louvar, louvar. Eles faziam isso, o Salvador, o Criador, nunca pediu. É verdade. Tudo que tem fôlego louva é o Senhor. Quem falou isso? Foi o Criador que falou isso? Foi Davi, pô. Sim, Tá certo? Certo. É que eles acham que Davi é o próprio Jesus, ou seja, o nosso Salvador, e tem que seguir Davi. Não, porque é bíblico, é bíblico. Rapaz, se você seguir Davi, você está frito. Davi no leito de morte desobedeceu no leito de morte. Porque ele insistiu em colocar o filho que não era o primogênito, é verdade. Salomão. Já tinha morrido aquele outro, Absalão, Absalão. e agora era Adonias o da vez. Seria Adonias. Mas ele peitou e botou lá Salomão. Entende? Entendi. Filho de um casamento lá da Betseba, que ele matou o marido dela. Um troço todo errado. Exatamente. E qual foi o pedido de Davi no final da vida? Mata Simei. É Olha, verdade. tem um cara lá que me tá com uma pedrinha. No dia que eu passei lá, eu ia lá fazer umas lambanças lá junto com o Joabe, que esse cara tava com raiva de mim e tacaram uma pedra em mim. É verdade. Tacou pedra no Davi, não foi na covardia não. Davi estava cercado dos dois lados de seguranças, está escrito, amada. Sim. Davi tinha aqueles seguranças dele com Joabe, que era um carrasco. Aqueles caras todos ali. Joabe foi fiel a Davi, mas era um carrasco, matava quem Davi mandava. Fazia o que ele podia. Fazia o que ele pedia, era fiel a ele. Sim. Agora, aqueles caras ali, Davi no meio, e do lado segurança e do lado outro. E Simei estava tão injuriado com ele que tacou a pedra nele. Sim. E Pra xingou defender, né? A família dele. Mas porque tacou a pedra no cara vai matar o cara? Não justifica. Não justifica. Então tem essas coisas. Mas vamos lá. Então vai seguir Davi? Então eu vou estar com a pedra em você, tu manda matar ele, ué. Não, mas ele Não, mas naquele sabia tempo era antes de Jesus. Rapaz, a lei do Criador do amor ao próximo, ela sempre existiu. É verdade. Ou acha que ela só veio existir depois que o Salvador morreu? Davi não obedecia, como ninguém obedeceu como Salvador. Davi foi um cara bom, talvez tenha sido. Não é isso que está falando. Fala assim, obedecer ao Criador, só o Salvador obedeceu. É a Ele que temos que nos espelhar, é nele, seguir é Ele. O resto errou por um lado, acertou por outro. Mas nós não podemos segui-lo, porque senão nós vamos acertar e errar. Exatamente. Né? Aí vai falar, não, porque tem que louvar o Criador, porque todos os que têm fôlego louvam a Ele. E é bíblico, mas não foi o Salvador que falou, não foi o Criador que falou isso. O mal, amado, é que o sistema religioso ensinou assim, o que é bíblico é para fazer. Tipo assim, o que está escrito, tudo que está escrito na Bíblia é porque o Criador que falou e isso é para fazer. Exatamente. Aí diz é bíblico, é bíblico. Vamos, amada. E o Criador é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias... Quando vier com o Espírito Santo buscar mais e mais. Assim eu não consigo uma definição. Porque eles creem, amado, em coisas absurdíssimas. Por exemplo, olha, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque queria matar o filho de Maria e José, o nosso Salvador. Ele é bom ou ruim, Herodes? Ruim. Ruim. Agora, por que será que ele fez um templo para esse povo? Ele ficou bonzinho e fez um templo para o povo, um cara ruim? Não. Ele covardemente queria matar as crianças, não é verdade? Sim. Herodes era um cara, assim vamos dizer, um governante, né? Um político. Então por que será que Herodes se interessou em fazer um templo? Porque ele se converteu e virou um cara ao lado do Criador. Se ele se converteu, como é que mandou matar os meninos todos? Isso é covardia. E ainda mais para pegar no meio desses o próprio Salvador e matá-lo. Então, se você acredita que aquele templo que Herodes fez foi para o bem, então eu creio que você está crendo em coisa estranha. Da mesma forma, o sistema religioso nos dizem, porque Constantino ficou bonzinho, se converteu ao cristianismo. Se converteu, é verdade. Eu vou ficar aqui imitando o Dudu, que o Dudu não consegue falar sem rir. O Dudu só fala aquelas coisas e ri, porque, amado, tem hora que não dá mais. É verdade. Acho que é isso que ele sente, né?
Acho que o Dudu sente isso que eu estou sentindo aqui agora. Com a moedinha aqui no chão. O que acontece? Poxa, Constantino ficou bonzinho e criou um templo. Pergunta por que tem o direito de culto livre, na maioria, não em todos, claro, mas na maioria dos países, inclusive no Brasil. O direito de culto é livre, de prática religiosa. Porque o governo se interessa pelas coisas do Criador? Não. Não. Por que Herodes fez aquele templo para os judeus? Porque se interessava pelas coisas do Criador? Também não. Não. É para deixar o povo entretido, alienado, preso ao sistema, é manipulado. Sim. Fácil de se controlar. É verdade. Tudo que o pastor fala, a pessoa faz. Até comer cocô, se o pastor mandar o padre, eles fazem. Porque xixi, mijo, urina, o padre manda e as pessoas bebem. Verdade. E eu sei do que eu estou falando. Mijo, as pessoas bebem porque o padre falou para beber. Agora, cocô aqui eu não vou afirmar, mas eu penso que se o padre ou o pastor mandar comer, a pessoa vai comer também. Entende? Uhum. Então é um povo fácil de controlar. Assim, o governo, o que mais faz é liberdade de culto. Você fica livre também de impostos. Tanto ao ponto, amada, que a própria Globo, nos anos 70, colocou Hélio Costa, um dos repórteres mais caros do mundo, na época, para fazer uma reportagem que ocupou todo o programa da Globo do Fantástico, incentivando o povo, o brasileiro, a montar um programa de televisão para falar do Evangelho. Nos anos 70, Hélio Costa apresentou um programa que era uma propaganda imensa sobre o recurso financeiro que se adquire montando um programa na televisão. Ele chamou de Pastores Eletrônicos e Igreja Eletrônica, ou Templo Eletrônico. E aquilo foi minuciosamente feito, explicando detalhes por detalhes de como a pessoa agora embarcar no Brasil também na nova moda americana. Do Jimmy Swaggart, do Billy Graham, daqueles caras todos. Que era colocar uma igreja na televisão, um programa de televisão, como tem hoje, você vê um monte aí. É verdade. Aí nessa época os brasileiros todos embarcaram no programa de televisão religioso, a Igreja Eletrônica. Por que a Globo fez isso? Porque a Globo ficou boazinha e quer ver pregar o Evangelho? Igual Constantino, igual Herodes? Não. É porque fazia parte da agenda global. É verdade. Era hora desse salto. E aqui no Brasil precisava do empurrão. Alguém tinha que divulgar. E Hélio Costa divulgou na Globo. E hoje o que mais tem são igrejas eletrônicas. No rádio e na TV. No rádio e na TV. Foi o que ele falou. Dá muito mais dinheiro. Ele explicou tudo. O programa está na internet. Quem quiser assistir, pode pegar na internet e assistir o programa todo do Hélio Costa. Um horário caríssimo na televisão que a Globo dispensou em favor dos Illuminati. Para fazer o brasileiro agora, que tinha um poder aquisitivo já melhor um pouquinho, pagar horário na TV. E aí expandir aqui a religiosidade. Porque a Globo quer o bem da... Não, é porque era hora de uma forma maior ainda de alienar o povo. De botar o povo religioso condicionado a acreditar em tudo que eles dizem e ficar na mão do sistema. Porque o povo que fica manipulado na religião é o que melhor se enquadra dentro do sistema. Esse aí é mais servil, esse aí crê mais nas coisas, entende? Acredita em tudo. Esse aí não questiona nada, esse aí acha que o pastor é muito mais poderoso que o presidente, e ele é ungido do Senhor, não pode tocar nele. E aí esse aí fica com um respaldo muito maior para controlar o gado. Então o sistema quer isso, por isso incentiva. Só para dar um detalhe final sobre a questão desse incentivo à religiosidade, a Bíblia é o livro mais vendido. É o maior best-seller de todos os tempos. Eu pergunto, se fosse a escritura genuína, aquela que eles proibiram ser reproduzida, aquela que eles queimaram, aquelas que eles confiscaram tudo, né? Se fosse ela, será que teria esse incentivo como teve para ser o mais vendido do mundo? É bom você pesquisar, é bom você analisar para ver. Quero eu ser mais um instrumento da revelação dessa verdade e também que você seja mais um desses, por isso eu estou dizendo essas coisas para você. Para que você também, se ainda não era um revelador da verdade, que possa vir agora neste mundo tenebroso, onde o maligno mentiu, enganou, roubou, extorquiu, fez o seu papel, através desses homens que são, na verdade, seus discípulos, para que você possa ser luz entre esses e também ser um desvendador do mistério que esses homens colocaram, mais um a fazer-se com que a palavra venha a se cumprir.
e que não haja nada oculto que não venha a ser revelado.